Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Quero que você abra comigo a sua Bíblia. Lucas 10, versículo 30. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Quais as implicações que nós temos aqui na descida deste homem que saiu de Jerusalém e foi para Jericó? Observe que essa parábola começa com uma queda. Jesus não começa esta parábola falando do samaritano, mas de um homem que descia. Antes de misericórdia, Cristo fala de direção. Antes de falar do amor ao próximo, ele fala de movimento espiritual. Observe que toda a tragédia da parábola começa com o verbo descia. Jerusalém na Escritura simboliza lugar da presença de Deus, lugar do culto, lugar do altar, do templo, da revelação. Jericó, por sua vez, para você que não sabe, é a cidade mais baixa do mundo, cerca de 250 metros abaixo do nível do mar. É uma cidade que está associada à maldição. Josué capítulo 6. Símbolo de comunidade, comércio e afastamento espiritual. Descer de Jerusalém para Jericó não é apenas um deslocamento geográfico, é um retrocesso espiritual. Vamos analisar aqui alguns pontos para nós entendermos outra área desta parábola, porque é uma parábola muito falada. Inúmeros, centenas, milhares de pregadores pregam sobre esta parábola. Talvez você que está me ouvindo já pregou sobre ela. Primeiro, o significado espiritual do descer. Descer como afastamento da presença de Deus. Na Bíblia, descer quase sempre indica perda de altitude espiritual. Adão desceu quando viu a serpente através de Eva. Jonas desceu a Jope, desceu ao navio, desceu ao porão, desceu ao vento do peixe. Sansão desceu a Timnate, Juízes 14. Ninguém cai de uma vez, primeiro desce. O Salmo 84, versículo 10 diz: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Toda vez que você troca o altar pela conveniência, você está descendo. Toda vez que você troca a oração pela pressa, você está descendo. Toda vez que você relativiza o pecado, você está descendo. Toda vez que você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está descendo. Toda vez que você desobedece, você sabe que você tem consciência plena que está desobedecendo a Deus, você está descendo. Segundo, o caminho da descida é um caminho perigoso. Para quem não sabe, o caminho entre Jerusalém e Jericó tinha cerca de 27 quilômetros na geografia bíblica. Estreito, rochoso e famoso por assaltos. Para quem não sabe, a estrada que dava de Jerusalém para Jericó era chamada de caminho de sangue. Jesus escolhe esse cenário de propósito. E esse homem foi, nessa parábola de Cristo, Jesus diz que ele conhecia que era perigoso. Aquela moça que se envolve com aquele rapaz não cristão, ela sabe que não pode. Aquele homem casado que cobiça a mulher do outro, ele sabe que não pode. Aquela mulher casada que cobiça o marido da outra, ela sabe que não pode. Aquele filho que diz palavras abusivas de maldição contra o pai, ele sabe que não pode. Você está começando a me entender ou não? O pastor que faz caixa 2 na sua igreja, ele sabe que não pode. A moça que anda nua, que é cristã, ela sabe que não pode andar daquele jeito. Jesus escolhe esse cenário de propósito. Quem desce se expõe a perigos invisíveis. O texto diz que ele caiu nas mãos dos salteadores. O texto não disse que ele procurou os ladrões o encontraram. Quando nos afastamos da vigilância espiritual, o inimigo nos encontra no caminho. Pedro deixa isso bem claro, o diabo anda em derredor. Não é o pecado que parece perigoso que nos destrói, é o pecado que parece inofensivo. Veja perigo onde você acha que não tem, já dizia o reverendo Dr. Martin Lloyd Jones.
O perigo não está apenas no destino Jericó, mas no caminho da descida. Está começando a me entender ou não? Terceiro, o homem descido foi despojado, ferido e abandonado. O texto diz 3 coisas: despojaram-no, tiraram sua dignidade, espancaram-no, feriram sua integridade, deixaram-no quase morto, roubaram-lhe a esperança. Esse é o retrato do homem longe da presença do Eterno, bendito seja ele. O pecado nunca deixa ninguém melhor, nunca entrega o que promete, sempre tira mais do que oferece. Por isso que diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Embora que esse texto aqui, ele é um texto duplo, eu estou me referindo ao segundo pensamento. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Quarto, o perigo de descer a insensibilidade religiosa. Passam pelo homem um sacerdote, passam pelo homem um levita. Agora, vou te falar uma coisa que você nunca percebeu nesse texto. Ambos descem pelo mesmo caminho. Eles não estavam subindo para Jerusalém, estavam descendo também. Você está começando agora a me entender ou não? Quem desce espiritualmente pode até manter forma de religião, mas perde a sensibilidade da misericórdia. Sabe o que é que nós aprendemos aqui? Tem vários líderes e obreiros que estão descendo também para Jericó. Tem líderes e obreiros que navegam em sites pornôs, que gostam de lamber com os olhos a lascividade da internet, do TikTok, do Kawaii, do YouTube, de sites imorais, de sites de relacionamentos. Você está me entendendo ou não? Eles desciam também. Não era só o simples que desceu. Não é só o membro que está descendo. Tem líderes que estão lá em cima sentados que estão descendo também. Esses têm forma de piedade, mas negando-lhe o poder. É possível servir no templo e ainda assim estar em descida. É possível conhecer a lei e não viver o amor da lei. Agora o samaritano, o homem que estava indo no caminho, mas não diz o texto que ele estava descendo. Diz que ele estava no caminho. Mas aqui pode ter uma dupla ação. O samaritano também estava no caminho, mas há uma diferença. Ele viu, ele moveu os tinhos da compaixão, ele aproximou-se. Uma coisa é descer na queda espiritual e outra coisa é descer para ajudar, descer para socorrer, descer para estar junto, descer para abençoar. Você está me entendendo ou não? O verdadeiro amor não evita caminhos difíceis quando há alguém caído. Por isso que quando você lê Filipenses 2, 5 a 8, Cristo desceu até nós, mas sua descida foi redentora, não pecaminosa. Há descidas que são queda e há descidas que são encarnação. Você está me entendendo ou não? Agostinho, ele interpretou esse texto aqui, ele via esta parábola de forma alegórica. O homem representa Adão, Jerusalém, comunhão com Deus, Jericó, mortalidade e queda, salteadores, o diabo e o pecado, samaritano, Cristo e a estalagem, a igreja. O homem desceu quando abandonou a Deus e só foi curado quando Deus desceu até ele. Enquanto o homem permanece em Jerusalém, está seguro. Quando escolhe descer, torna-se vulnerável. Não foi o caminho que matou o homem, mas a escolha de caminhar sem vigilância. Aqui nós temos umas grandes lições para a igreja hoje. Toda queda começa com uma descida tolerada. Não se brinca com declínios espirituais. Olhe bem para a sua vida e veja quais as áreas que você está descendo, meu amigo. Segundo, o afastamento da presença precede a exposição ao ataque. Quem abandona o altar não fica neutro, fica vulnerável. Terceiro, religião sem compaixão é sinal de descida. Onde não há amor, já houve afastamento. Quarto, Cristo é o samaritano que nos encontra no caminho. Ele nos salvou de longe. Ele não nos salvou, que eu digo de longe, mas se aproximou. Para onde você está descendo? A pergunta do texto não é quem é o meu próximo, mas para onde estou indo. Toda a vida espiritual é marcada por direção, não apenas por intenções.
Elevo meus olhos para os montes. Quem eleva os olhos não escolhe caminhos de descida. Você está entendendo ou não? Cuidado, não desça do centro da vontade de Deus, que você vai se ferir e vai prejudicar a sua vida. Para o que axé, Deus te abençoe. E faça uma análise. Há áreas da sua vida, da minha vida, que estão descendo? Há hábitos que parecem inofensivos, mas estão me afastando de Jerusalém? Hoje Cristo te chama a voltar para cima, para o lugar da presença, da cura, da restauração. Porque quem permanece em Jerusalém pode até enfrentar lutas, mas nunca caminhará sozinho. Guarde isso com você. Deus te abençoe.